Glória a Deus. Se for para mim, tá bom. Mas se for para aquele que derramou o sangue por mim, por você, ele merece mais. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Porque ele é digno de toda adoração. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Isso, ele é para ele, por ele são todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz para clamar em voz alta, soar de trombeta. Glória a Deus. Nós temos que gritar, meus irmãos. Gritar porque o inimigo está bramando como um leão. E quando nós levantamos o tom da nossa voz, é o próprio Deus. Ele vai retirar o nome de Jesus. Meus irmãos, Deus é fiel. Glória a Deus. Ele vive e reina para sempre. Estava aqui, tinha meditado uma palavra na casa ontem à noite, madrugada, hoje de manhã ao acordar. Mas ao chegar aqui, o Senhor falou comigo em apenas poucas palavras. Porque Deus, quando Ele quer falar comigo e com você, Ele não rodeia muito para falar, Ele fala diretamente. Às vezes nós quer falar alguma coisa para a pessoa, você notou que faz um rodízio, nada, roda para lá, roda para cá e tal. Deus, quando Ele quer falar algo comigo, com você, Ele não deixa dúvida, Ele chega diretamente, Ele nos chama pelo nome. Amém? Vocês até assustaram que eu vou pregar aqui hoje. Vai ficar assim, mas como isso? Pregar isso? Mas é Ele que manda. Ele manda e obedece. Abra a tua Bíblia aí de novo em Malaquias, capítulo 3. Em nome de Jesus. Livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 16. Malaquias 3,16. Está antes de Mateus. Vamos entender o que Deus quer falar com nós nessa manhã. Culto da família. Família, Jesus disse: a minha família é aquele que faz a vontade. Também. Então nossa família está aqui nessa manhã. Estamos aqui fazendo a vontade do nosso Pai. Malaquias está antes de Mateus. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Glória a Deus. Aleluia. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Todos acharam em nome de Jesus? Amém? Vamos fazer menção da palavra do Senhor? A palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular, tesouro, poupá-los ele como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém? Somente a Ele. Glória a Deus. Precisa de eu falar mais alguma coisa? Deus já falou com a igreja nessa manhã. E nós vamos entender que Deus já falou comigo e com você nessa manhã. Através da oração, através da abertura do culto, através dos louvores, das oportunidades, através da ministração do dízimo e oferta, e mostrando que Malaquias não é somente um dízimo e oferta. Aqui o próprio Senhor dos Exércitos, não é o pastor dizendo, e outra vez verá a diferença entre os que servem e os que não servem, entre os ímpios e os justos, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos vão dizer assim, mas não tem diferença, tem.
Porque aquele que conheceu o Senhor para instruir, mas nós temos a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz que o Senhor não fará nada sem antes avisar o servo, o profeta. Então tem diferença. Glória a Deus. A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você aqui, e eles serão Deus. Ele está falando aqueles que servem dele, ele será dele. É os que servem. E vem dizendo assim, quem está falando no pastor diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia farei, ele está falando o que ele fará, serão para mim particular. Sabe o que é particular, meu irmão? É aquilo que é só seu. É Jesus falando comigo, você, nós será somente dele, de mais ninguém. Ele não vai dividir nós com nada, porque ele não nos divide, porque ele nos ama, ele nos amou de uma tal maneira, meu irmão, que ele pagou nós por tal alto preço, que não foi com ouro comprado, foi com a vida dele, foi com o sangue dele derramado na cruz do Calvário, para que nós possamos estar aqui nessa manhã, glorificando e exaltando o santo nome dele. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui que nós seremos como um tesouro. Ele compara nós como um tesouro. Você sabe o que é um tesouro? Imagina um garimpeiro cavando, aí acha uma pedra de diamante ou ouro. Aquilo que ele estava procurando há muito tempo, Jesus estava nos procurando o tempo todo. É nós que não estávamos procurando ele. Ele está de braços abertos o tempo todo nos esperando e somente nos chamando, vem a mim. Todos vós que estáis cansados e subcarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele quer nos aliviar todos os dias. Ele quer nos aliviar todas as horas, todos os minutos, segundos. Ele está pronto, porque Ele é Espírito. O Espírito de Deus, Ele está pronto. Então nós que somos carne, temos que nos prontificar. É dizer para Ele, eis-me aqui, Senhor, como Isaías diz. É nós chegar até Ele, a chegar até Jesus. E nessa manhã nós estamos aqui por isso, meus irmãos. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos o melhor lugar. Como Jesus estava na casa de Marta e Maria. Maria estava ouvindo Jesus falar da palavra. E Marta estava muito atribulada, preocupada com os afazeres. Quantas das vezes nós estamos preocupados com os afazeres no dia a dia, com o trabalho, com passear, com não sei o que lá mais, e esquecemos de ouvir a palavra, esquecemos de meditar na palavra, esquecemos de orar, acordamos, estão correndo, esquece de colocar o celular para despertar 5 minutos antes, para poder dobrar os joelhos e dizer, Senhor, obrigado. Somente de eu ter respirando, de eu ter acordado, eu já sou um milagre. Às vezes nós estamos procurando um milagre na vida do irmão, do vizinho, esquecendo que nós somos o milagre. Tem um louvor que fala que o milagre sou eu. Quando nós entendemos que nós somos o milagre, meus irmãos, as pessoas vão ver o milagre na nossa vida. Às vezes muitos poderiam ter olhado para mim ontem dizendo que, mas ontem cheguei aqui às 6:30 da manhã na igreja, fiquei aqui até quase 8 horas da noite. Muitos poderiam passar dizendo, para que isso? É para Ele, por Ele que são todas as coisas. Não é para a glória do mundo. E tudo que eu faço para Deus hoje, eu sei, meus irmãos, não é nada por aquilo que Ele fez comigo no dia. Eu posso tirar o resto da minha vida para servir o Senhor. Eu não consigo agradecer pelas maravilhas que Ele já fez na minha vida. Para mim é muito, para Ele é nada, porque Ele é dono do ouro e da prata. Para Deus, meus irmãos, a Bíblia relata para mim e para você que um dia na casa do Senhor é como se fosse 1000 anos lá fora. O que você pode tentar fazer a vida toda lá fora, você, se Deus quiser fazer na tua vida, Ele faz apenas um segundo. Esses dias eu estava observando a minha esposa conversando comigo, com algumas pessoas, sobre o irmão dela que viveu a vida toda aqui, fez faculdade e não conseguiu sair do aluguel. Estudou, saía de casa de manhã, chegava de noite, trabalhava muito bom, é trabalhador. Aí ela assim, aí foi para os Estados Unidos com 4 anos, ele não conseguiu aqui a vida toda, lá ele conseguiu até mais em 4 anos. Mas não é porque ele foi para os Estados Unidos, é porque quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi o que ele não fez aqui, ele fez lá. Ele foi para a igreja, aceitou Jesus, batizou.
Ele foi para a igreja, ele, a esposa e o filho batizou. Ele fez aquilo que nós temos que fazer. É reconhecer que Jesus disse lá no livro de João, capítulo 15, versículo 5: e sem mim nada podeis. Aleluia, Jesus. Não é Estados Unidos, não é Portugal que vai mudar a sua vida, é Jesus. Aleluia. Não é o lugar que você está morando, é Jesus. Se Jesus estiver, ele disse, ele diz assim, ó: os meus sinais acompanharão aqueles que me servem. O sinal de Jesus vai estar onde você estiver. Ele diz que as bênçãos dele enriquecem, não causam dor. As bênçãos dele nos seguirão. Então nós não temos que correr atrás das bênçãos dele. Às vezes eu não pode olhar, você vai lá naquele canto, lá ninguém te vê, mas Jesus me vê. Eu sou agraciado, meus irmãos. Tem vezes que eu fico observando, tem gente que fica assim: Maria está lá e disse: não, nós somos agraciados como ela foi agraciada para ter Jesus, nós somos agraciados para poder falar livremente da palavra do Senhor. Nós somos agraciados porque Ele nos escolheu. Ele poderia ter escolhido um anjo dele para pregar aqui hoje, mas Ele olhou para mim, olhou para você e disse: é esse que eu quero. Porque esse, quando eu não fiz como qualquer outra imagem, eu fiz como a minha. É a minha imagem, a minha semelhança. Vai falar não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que eu quero falar. Então, quando você faz aquilo que Deus manda, você pode ter certeza que o céu se abre. Às vezes as pessoas hoje estão muito preocupadas com a quantidade de pessoas, e se eu falar assim, não vai ter quantidade. Mas Jesus não procura quantidade, Ele procura qualidade. A Bíblia relata que Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Você pode olhar em todos os lugares que você tenta fazer a vontade do homem, procurando quantidade, por um tempo parece dar certo, mas depois não. Aí na hora que você vai chegar à verdade, que é a palavra, a Bíblia mostra que a multidão seguia Jesus. Aí Jesus resolve parar para falar em parábolas. Quando ele começa a falar em parábolas, um dos próprios discípulos que começa desde o início vira para ele: Senhor, mas dura esse discurso. A multidão está indo embora. Aí ele olha para ele: não quer ir com eles não? E Jesus vira para ele: não quer ir com eles não? Ele entende. E olha para Jesus e diz: para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Não é a multidão que tem a palavra de vida eterna. Não é o dinheiro, é Jesus. Nós temos que entender: se Jesus estiver, meus irmãos, no cenário, Ele transforma 5 pães e 2 peixinhos. Apresenta, dá graça, e toda a multidão come e sobra. Mas como entender isso? Como entender esse mistério? Quem sou eu, quem é você para entender o mistério de Deus? Eu quero que você entenda, sabe o quê? Aos versículos atrás, Malaquias dizendo: quando traz a casa do tesouro, o povo com Deus ele é muito, muito, sem Deus ele é nada. Aí a Bíblia fala que quando trazer a minha casa, Ele vai multiplicar. Porque a Bíblia fala que nós temos que trazer ao altar do Senhor. Tem gente que confunde isso: trazer ao altar do Senhor é você apresentar a Deus, dar graça. Você sabe o que é dar graça, meus irmãos? Quando você dá graça ao Senhor, é você dizendo: Deus já fez. Jesus, quando Ele apresenta os pães, os peixes, Ele dizendo: Deus já fez um milagre. Eu estou apresentando porque o milagre está pronto. Agora sim, tem muita gente que fica pregando que Jesus transformou a água em vinho. Aí eu falo só sobre a sua Bíblia, porque lá ele fala assim: ó, enche as talhas até tal lugar, mas ele só fala para encher com água. Aquelas lugares era para purificação, para lavar as mãos, era água suja. Só que a mãe dele queria que ele fizesse um milagre. Jesus não tinha feito nenhum milagre até aquele momento. Ele disse: ainda não é tempo. Mas como ela era a mãe dele, ele disse assim: eu tenho que obedecer a minha mãe. Se eu primeiro Deus, depois ela, para me ter gerar.
Porque eu fui concebido pelo Espírito, mas Deus achou graça nela. Aí ele não fala nada, ela fala, faça tudo o que ele manda. E tem gente que fala que Maria faz milagre. Se ela fizesse milagre, vocês acham que ela ia pedir Jesus? Ela ia mandar ele fazer alguma coisa? E naquele momento, Jesus fala, enche as talhas, só. Ele não fala, ó, Pai, transforma essa água em vinho. Ele não ora, não faz nada, ele só fala, agora sim nos convidados. Pronto. Ali, meus irmãos, ele não colocou álcool, ele não colocou uva, ele não colocou nada, era só água. Sirva nos convidados. Porque aquilo que Jesus serve para mim e para você é melhor do que aquilo que o mundo serve. O mundo estava servindo a um vinho. Jesus ele veio com uma fonte de água. Ele falou, sirva essa água, eles vão beber, eles vão achar que está bebendo vinho. Porque já está tudo transtornado. Mas eles vão entender o que é fonte de água viva. Eu quero trazer revelação de palavra para você nessa manhã. É mostrando para você o que Deus tem para mim, para você melhor que o mundo pode te oferecer. O mundo te oferece um momento passageiro. Parece que está tudo bom naquele momento, mas é passageiro. Mas o que Jesus oferece é eterno. Ele oferece a fonte de água viva, que jorra de dia e de noite. Como ele disse para a mulher samaritana, mulher, se beber da água, não tem quantidade, mas será sede. Mas para que isso aconteça, meu irmão, nós temos que meditar nessa palavra, colocar ela no nosso coração. Porque o inimigo, ele prepara cilada 24 horas, às vezes o inimigo, o próprio Deus, nos testa. Ele permite situação para ver até onde vai a nossa fé. Para ver se nós estamos na videira verdadeira que é Cristo, ou se nós estamos apenas igual aquele semeador que semeou na pedra, não tem raiz. Quando nós temos uma raiz fixada, que é Cristo, o vento vai vir, e nós vamos lá na palavra. Porque essa palavra, ela permanece. Porque a palavra do Senhor, ela diz para mim que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai. Mas a palavra não é minha, é dele. Então eu tenho que ir na palavra dele, não na minha, não aquilo que eu quero. Porque ele disse, os meus pensamentos não os vossos pensamentos, os meus caminhos, os vossos caminhos, né? Isaías 55, 8, diz o Senhor. Então quem está falando é o Senhor. Que o pensamento nosso, meus irmãos, ele é passageiro. O caminho nosso são tortuosos, mas ele é reto, igual o Senhor José falou. Ele me mostrou algo reto. O navio grande estava deixando ele para trás, mas Deus deixou um cômodo pequeno, falando assim, você está guardado na sombra do Onipotente. Você está guardado debaixo das minhas asas, seguro. Então aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não separam. Você não vai se abalar se você está confiando no Senhor. Você somente vai permanecer. Porque nós temos, meus irmãos, é que permanecer. Porque a palavra do Senhor só nos faz uma promessa: aquele que permanecer até o fim, esse vos será vestido de veste branca, e de modo algum riscarei o teu nome do livro da vida, e eu confessarei o teu nome diante do Pai e diante dos anjos. Não é somente crer e for batizado, não, tem que permanecer para ser salvo. Jesus, meus irmãos, somente Ele é um caminho para mim e para você. E a palavra do Senhor vem dizendo assim, ó: e eles serão meu, diz o Senhor. Ele está falando de nós. E o interessante, ele disse: ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade, que se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Tem pessoas que acham que é bem-aventurado, tenta a Deus, faz de qualquer maneira e acha que é bem-aventurado, mas não é. Porque o inimigo ele dá com a mão e toma com duas. Mas o que Deus te deu, ninguém toca. Porque é Ele que te deu. Mas só que por um momento o inimigo às vezes quer tocar para quê? Para tentar roubar a tua fé, para tentar tirar a tua paz, para tentar tirar a tua confiança em Deus, porque Ele sabe, se você parar de confiar no Senhor, fica fácil Ele tirar a tua paz. Mas quando você confia no Senhor, você vai permanecer. Ele vai vir pelo caminho, como diz em Deuteronômio 28, 7, e 7 retornará.
Porque é a palavra de Deus, meu irmão. Porque ele, quando ele chegar, ele vai ver que o teu coração está cheio da palavra de Deus. Ele não vai achar a tua casa tornada vazia. Ele vai achar ela cheia da graça, cheia da presença do Espírito de Deus. Aí ele vai ver, aqui não tem espaço mais para mim. Porque ali ele serve o grandão da Galileia. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E a Bíblia fala que onde tem luz, as trevas, que ela não permanece. E como nós vamos chamar a luz do Senhor para a nossa vida? Através da palavra, da oração, do jejum. A luz só vem através da palavra. Então nós temos que confiar, meus irmãos, nessa palavra que é verdadeira. Ele disse, então aqueles que temem o Senhor, falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. Então quando nós falamos com o Senhor, do Senhor um com o outro, Ele está atento lá com os ouvidos e nos ouve. Ele está ouvindo até o teu pensamento e agora. Ele entra dentro da tua mente, porque a palavra dele diz que ele examina a intenção do nosso coração e esquadrinha a nossa mente. Ele entra na tua mente, ele conhece os teus pensamentos. Ele fala para Jeremias, ainda que fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, já te santifiquei. Como pode, meus irmãos, um homem carnal conhecer alguém dentro do ventre? Nós imaginamos numa alteração, mas quando sai, não tem nada a ver com o que nós vimos. Mas Deus não, Ele cria tudo. Como pode, meus irmãos, é somente Deus, uma criança ser formada no ventre da mãe? O homem, a ciência não consegue explicar. Algo ser formado desde o ventre, osso, nervo, órgão, cabelo, e sai tudo perfeito. Porque Deus ele é perfeito. A Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se nós formos entender, nós vamos conseguir entender, meu irmão. Nós temos que aprender a obedecer a vontade dele. E a palavra do Senhor diz que há um memorial escrito diante dele. Qual é o memorial? O nosso nome tem que estar no livro da vida. Somente permanecer nele. Para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Você que teme o Senhor e lembra do nome dele sempre, é somente todos os dias, Pai. Não deixa que meu nome saia do livro da vida. Não deixa que o vento, a tribulação, a tempestade, o mau dia me tire da tua presença. Pai, que mais que o vento esteja, se eu estiver comigo, eu sei que eu vou passar por mais essa tribulação. Eu sei que eu vou passar por esse deserto, porque a tua palavra diz que ainda que esteja morto viverá. Mas eu estou vivo. Mas a tua palavra diz que ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, eu sou mais que vencedor. Então, meus irmãos, o sol vem para todos, o vento vem para todos, a chuva vem para todos. Mas a sombra do Onipotente é somente para aqueles que obedecem, aqueles que praticam os mandamentos do Senhor. Ele diz: debaixo das minhas asas estará seguro. Ele fez uma promessa para mim e para você. Nós só estamos assegurados diante do Senhor. Tem pessoas que vão com o revólver, colocam a cintura achando que vai ter livramento. Tem pessoas que colocam segurança, blindam o carro. Quantas vezes você já vem carro blindado nesse dia do delegado em São Paulo, você viu? Carro todo blindado. Os caras circulou o carro, furou o carro e matou. Meu irmão, atrás de um muro sempre tem outro maior. Mas quando nós servimos aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, ele segue o inimigo, ele fecha a boca do leão, pode jogar na fornalha de fogo, ele cessa o fogo. Meu irmão, pode fazer o que quiser, mas ele dá a vitória. E ele diz: e em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em todas essas coisas.
Eu acho interessante que a palavra do Senhor, meus irmãos, Deus tem uma palavra para cada um de nós toda hora. Falei com o Senhor, eu não vou ler muita coisa não, mas vai falar para a igreja. Porque às vezes nós estamos esperando muita coisa, Deus está falando em coisas pequenas. Ele está falando comigo e com você hoje. Quantos livramentos eu já te dei? Quantas portas já abri para você? Quantas as vezes que ainda nem merecido você dobrava no joelho e falava comigo, eu te respondia. Ele vai falar contigo, ainda que não me reconhecia, eu te reconheci. Olha que a palavra do Senhor vem dizer. Então, se você quer que Deus faça algo mais na sua vida, medita nesse versículo aqui, ó, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você quer ver a diferença? Seja justo, porque Ele é justo, Ele é um juiz justo e reto. Você quer ver a diferença? Começa a servir Ele, falando Ele. Então outra vez era a diferença, do que serve e do que serve, do justo e ímpio. Então vai ter diferença, porque a palavra do Senhor está falando. Porque eis que aquele dia vem ordenando, como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que Ele não deixará nem raiz nem ramo. Meu irmão, isso aqui é para nós beber. Chegará um dia que será como um fogo. Então aquele que não toma o Senhor, meus irmãos, infelizmente o fogo vai queimar. Mas aquele que está dele, está falando aqui, ó, ele terá piedade. Aleluia. Aquele que não tem raiz, meus irmãos, não permanece. Tem que ter raiz em Cristo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A salvação trará debaixo das suas asas, e sereis, e saireis, e crescereis como os bezerros do cevador. Isso é para aqueles que temem. Você que teme o Senhor, Ele está falando, nascerá o sol. Ah, mas o sol não nasce para todos? Mas aqui Ele está falando, vai ser aquele dia, meus irmãos, que o Espírito de Deus sair dessa terra. A Bíblia fala que não vai ter mais lua, não vai ter sol. Agora, o lugar que nós vamos ir, lá não existe noite. Lá vai ser 24 horas gravando. Porque Ele é a luz. Ele é a luz. Se Ele é a luz, lá não tem trevas. E a palavra do Senhor diz: nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. Ele me diz no Salmo 91, debaixo das asas dele será o Senhor. E saireis e crescereis como um bezerro cevado. Então aquele que está com o Senhor, ele vai crescer, meus irmãos, na graça e no conhecimento. E a palavra do Senhor vem dizendo: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Você viu o ímpio como é que vai ser? Ele vai pisar, ele vai ser como cinza debaixo dos pés. Então você não tem que temer, porque o Senhor é contigo. Ele diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual me mandei em Herodes, para todo Israel, a qual são os estatutos dos juízes. Ele está falando para lembrar da lei que ele mandou para Moisés. Obedecer à lei. O que é a lei? Os mandamentos do Senhor. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Pastor, mas não é fácil amar o próximo. Jesus não prometeu facilidade para mim nem para você. Ele somente prometeu vida eterna. E isso eu tenho certeza que Ele prometeu. Ele disse que ainda que esteja morto,
E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então Deus tem um enviado, profeta para pregar, mensageiro, para pregar a palavra, para que as pessoas possam aceitar Jesus, possam renunciar. Antes que venha o grande dia terrível, o quê? A grande tribulação. Porque quando a trombeta tocar, meus irmãos, a igreja vai subir. Aí, se com o Espírito de Deus hoje está difícil, você está tendo dificuldade, imagina ser o Espírito de Deus. Então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Se é para orar hoje, se é para perdoar, perdoa hoje, se é para liberar o perdão, libera hoje. Se é para pedir Deus misericórdia para a sua alma, peça hoje. Fala com ele, Senhor. Eu sei que sem o Senhor nada eu posso fazer. Então me ajuda. Eu sozinho não consigo passar por isso que eu estou vivendo, por essa situação. Me ajuda, porque o Senhor é nosso ajudador. Ele diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra de maldição. Meu Deus. Aleluia. Mas pastor, mas Deus causa maldição na terra? Lê o livro de Apocalipse, você vai ver. Isso aqui é para aqueles que não se convertem. Aqueles que têm um coração de pedra, ouve a palavra do Senhor, fala no nome do Senhor, mas não quer obedecer. E para Deus vale mais a obediência do que o sacrifício. Quando eu falo para Deus vale mais, meus irmãos, eu quero que você entenda. Estou falando que você não tem que sacrificar, não. Isso foi o presbítero Paulo que queria que o reino do céu é tomado por força. Deus, em momento nenhum, está falando que a gente não tem que sacrificar. Ele está falando que a obediência para ele vale mais. É ele dizendo para mim: você não adianta eu sacrificar e não obedecer. Mas se eu fizer os dois, você pode ter certeza. Se ele se alegra com a obediência, imagina eu obedecer e sacrificando. Então, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena obedecer, vale a pena nos converter. Eu estava hoje conversando com a minha esposa, acho que foi hoje ou ontem, não sei, não lembro mais, eu estava falando sobre isso. Tem coisas que é para nós, tem coisas que é para Deus. Tem coisas que é libertação, tem coisas que não é nem libertação, tem coisas que se o pastor e os líderes da igreja não falar, as pessoas não vão mudar não, meus irmãos. Aí você me pergunta assim: o que você quer dizer com isso? Você já viu aquelas igrejas que pregam muito libertação, você vê as pessoas com brincão na orelha, com maquiagem e tudo mais? Isso é libertação. Mas por que isso não continua? Porque quem está pregando não é liberto. Porque se eles fossem libertos, eles iam pregar sobre aquilo. Eles iam pegar um versículo da Bíblia que está ali e iam falar sobre aquilo. Só que nós temos que a igreja entender que tem coisas que a gente vai pregar. Quem está no banco, quem não está fazendo a obra do Senhor, ele está no processo. Ele não vai ser liberto de um dia para outro. Mas aquele que quer fazer a obra do Senhor é diferente. Aí você coloca uma pessoa em cima do altar toda maquiada, com brinco, com as roupas coladas, o que ela vai passar para a igreja? Ela vai passar que aquele espírito não pode. Não, isso não tem nada a ver. Aí coloca uma irmãzinha com a calça de cadeirinha toda arrochada, aí tem um Joãozinho tadinho, que às vezes está na situação que sozinho, ela vai olhar para ela e vai desejar. E a Bíblia fala que se faz seu irmão pecar, você se faz de pecador. Então nós temos que entender: Deus, Ele está em todo lugar. Deus, Ele está em todo lugar. Deus, Ele está em todo lugar. Então, para Deus trabalhar, nós temos que estar atentos, observando tudo, fazendo a vontade dEle. Há momentos na nossa vida que Deus
Nós vamos orar, buscar, fazer propósito. Nós vamos chegar no momento, meus irmãos, que é perigoso ele falar que Deus não está nos ouvindo, mas Ele está, porque a palavra do Senhor aqui hoje veio falar conosco, que Ele está nos ouvindo. E eu provo para vocês na Bíblia, que aqui a Bíblia fala aqui, ó, preste atenção que Ele nos ouve. O tempo todo Ele está nos ouvindo. Só que às vezes nós queremos que Ele nos ouve do tempo nosso. Nós queremos que Ele responda no nosso tempo. Olha aqui, ó. E o Senhor atenta e ouve. Então Ele ouve. Ele está o tempo todo nos ouvindo. Só que vai chegar um momento que tem momentos que Deus não vai nos responder. Glória a Deus, aleluia. Você já estudou, você teve na escola? Você já viu os professores que ensinam, bem dizer, o ano todo. Só que tem um período de prova. Aí quando tem um período de prova, eles colocam a prova na sua mesa. Você pode perguntar ao professor qualquer coisa. Ele ouve, mas ele não vai te responder. Professor, isso aqui eu não entendo, não. Continua assim mesmo. Isso é assim nós com Deus. Tem momentos da nossa vida, ó Senhor, tem misericórdia da minha alma, Senhor, me livra. O que é isso que está acontecendo? Aí você diz, Deus, aí você já começa, Deus, aí, a primeira coisa que os crentes têm mania de falar, Deus não está me ouvindo, Ele está ouvindo. Ele está atento, Ele ouviu. Só que durante o período todo, Ele usou a pessoa para falar que você vigia, você não vigiou. Fala assim que você não vai dar lugar, você foi. Fala assim que você não olha para tal coisas, porque aqui vai te fazer pecar, você continua olhando. Ele fala com você assim, ó, não coloca a mão nisso, porque não pode, coloca. Aí na hora que vem a prova, às vezes você está querendo saber algo que você fez. Aí o que acontece? Ah, Deus não está me ouvindo, eu vou buscar. Aí começa a ir na igreja hoje, outra amanhã, outra depois. Ah, porque fulano não, fiquei sabendo que fulano é usado. Eu pergunto, e você é o quê? Por isso que muitos estão decepcionando, meus irmãos. Agora, quando você busca em Deus, você vai entender que esse momento de prova, Deus está falando contigo assim, eu estou te colocando na prova, sabe para quê? Para você entender que quando eu falar contigo, você obedece. Porque da mesma forma que você ouve e não obedece, eu também estou ouvindo e não vou responder. Você não notou que tem pessoas que conhecem a palavra de Deus? Você fala com ela, fala, ela ouve, mas ela não põe em prática. Eu fico observando pessoas, meus irmãos, que pregam demais, falam que Deus manda você falar com eles, não aceita. Eles embora ali calado, mas Deus mostra, porque a gente recebe o Senhor, a Bíblia fala que Deus nos concede o discernimento. E quando você fala, você sabe quando a pessoa aceita. Eu tenho vezes que eu vou falar uma coisa com uma pessoa, eu posso passar um pressão barro na minha cabeça, eu tenho um fio de cabelo, mas o couro da cabeça ele arrepiar como se fosse de cabelo. É Deus mostrando, não está aceitando. Aí eu falo assim com Deus, e eu falei, o Senhor mandou, agora é Ele, o Senhor, era o Senhor. Eu fiz a vontade do Senhor, você acha que eu estou preocupado se vai aceitar ou não? O próprio Deus fala lá em Deuteronômio 11:26, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é obedecer e a maldição se não obedecer os estatutos do mandamento. Então, se Deus manda alguém falar contigo, você não obedece, você acha que quem vai colher maldição que te falou ou você? Aquele que não obedece. Deus está dando livramento o tempo todo. Por mais que nós não. Quando nós estávamos lá no mundo, sabia nem ouvir a voz de Deus, Deus não sabia nem como falar com Deus, Deus usava a pessoa para falar com nós. Glória a Deus. Só que às vezes a diferença a pessoa fala, mas ele não ouviu, sai no mundo. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer para vocês. Glória a Deus. Preste atenção. Olha o que ele me trouxe para dizer.
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que serve. Ele me trouxe aqui nessa manhã para dizer isso para você. Outra vez é a diferença. Pastor, mas eu vejo tantas pessoas no mundo sendo próximas, eu não sou. Para de olhar segundo a tua visão. Começa a olhar com a visão de Cristo. É porque você está vendo com um olhar carnal. Senta perto dessa pessoa meia hora e começa a conversar com ela. Você pode ter certeza que ela vai desejar viver a sua vida e te entrega dela para você. Estava conversando com um rapaz um dia, vou mudar aqui um pouquinho para você entender. Ele estava reclamando que a esposa foi embora abandonando ele com 3 filhos. Ele, pastor, como é que eu vou fazer para cuidar dessa menina? Chorando e reclamando. Ele foi fazer um serviço lá para o lado do centro do bairro Caiçara e chegou numa casa, uma mansão. E quando ele chegou, ele olhou diante dos olhos físicos, nossa casa linda, de carrão. Esse pessoal aqui deve ser muito feliz. E um lugar muito bonito, bacana. E esse rapaz tinha 3 filhos, tem 3 filhos. E quando ele sentou lá, e a mulher começou a conversar com ele, perguntou ele: você tem filho? Ele falou: tem 3. Ela falou com ele assim, mas o marido dela: nós daria tudo que nós temos aqui, ó, somente para nós ter um filho. Agora eu te pergunto, imagina como ficou esse rapaz. Ele triste, está com 3 meninos para cuidar. E a mulher lá, mas o marido, o sonho dela é ter um filho. Mas não é um filho adotado, porque ele tem um filho deles, gerado deles. Mas não conseguiu. Diz que já pagou todo os tipos de tratamento e nada. Falou: nós daria tudo que nós temos para ter um filho. E o outro lá, querendo saber como ia fazer. Se Deus te deu algo, meu irmão, Ele vai te dar a condição de cuidar. Deus não coloca uma cruz maior do que você aguenta carregar, não. A pastor, minha cruz é pesada demais, vou cortar um pedaço dela, cuidado. Às vezes você corta um pedaço dela, depois você pode precisar dela para atravessar lá na frente. Às vezes lá na frente pode ter uma vala, um abismo, e ela está lá dentro dessa medida exata para você atravessar. Às vezes você subir lá em cima, vai chegar uma hora que você vai ter que colocar ela. A medida dela já está lá. Não adianta jogar minha cruz em cima das costas do missionário Tomar, do presbítero Paulo, do irmão José. Porque se Deus mandou para mim, é para mim. Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, que eu te ajudarei. Eu te ajudo, eu te sustento. Se Ele te ajudando, ó. Glória a Deus. Eu já falei que eu, nesse mundo, nada me espanta mais. Sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus que Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele diz: agindo eu, quem perderá? Meu irmão, às vezes tem coisas que vêm para tentar nos parar mesmo, né? Para parar. O inimigo, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas nós que servimos o Senhor, nós entendemos que Jesus veio para dar vida e vida com mudança. Quer mudança na sua vida? Comece a servir o Senhor. Comece a ser justo. Quer ver a diferença? Comece a parar de fazer aquilo que fazia antes e comece a fazer diferente. Eu me conheço, você se conhece. Você sabe a área da sua vida que te prejudica. Você sabe. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se eu sei que o meu olho faz pecar, o que eu faço? Para de olhar. Esse dia eu estava conversando com um vizinho lá, uma menina bem pura, trabalhadora, falou: pastor, é só eu beber que eu fico desesperado por usar droga. Falei: se você sabe que é assim, então não bebe. Toma leite. Se você não consegue controlar, bebe leite. O leite não vai te fazer mal, toma refrigerante. Vigiar. O inimigo está na mão, mulher. As pessoas estão precisando de ouvir a verdade, meu Deus.
A verdade confronta e corrige e nos transforma. Né? Agora o mundo, o que eles vão falar? Vão dizer, tem que ficar doido mesmo. Cuidado para não ter negócio aí. Eu passo no meio da rua, passando aqueles da camisa de força, se leva para lá, ninguém nem sabe onde está. Tem que ficar doido, não. Você tem que ficar na paz do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu lhe dou a paz, Deus deixa-me. Nós temos que buscar o Senhor em si de mansidão. Nós temos que buscar o Senhor. Pai, ensina a ser manso, porque a tua palavra diz que os mansos herdarão a terra. Ensina a ser humilde, porque a tua palavra diz que os humildes herdarão o reino dos céus. Enquanto nós estamos nessa terra, meus irmãos, tem gente que fica assim, hoje eu vejo muitas pessoas pregando sobre para não juntar tesouro na terra, onde a traça ferrou com óleo no céu. Nós temos que meditar nessa palavra para nós entender o que Deus está falando. Quando fala assim, é para nós não colocar as coisas no lugar de Deus. Mas nós temos que ter as coisas, igual o missionário de Namor precisa do carro para trabalhar. Se for olhar isso aí, então ele não vai ter o carro. Ele precisa dele. O irmão presbítero Paulo precisa do carro também para trabalhar. O nosso irmão aqui também, o Israel. Se Deus colocou na nossa mão, porque nós precisamos. Falou para morrer, para ir para a igreja, para ir pregar fora. Deus fez, irmãos. E se nós formos gratos ao Senhor com aquilo que Ele deu, Ele sempre vai nos honrar com algo melhor. Nós não podemos murmurar porque um pneu furou, porque o motor estragou. Tudo tem um tempo determinado nessa terra. Tem coisas que estragam pelo tempo, e tem outros por quê? Falta de manutenção, falta de zelo, né? Porque tem coisas que estava conversando com o mecânico esse dia, eu até esqueci o nome do negócio que ele falou. Ele nem falou revisão, não. Ele fala um nome engraçado lá que você tem que fazer. Porque, vamos supor, se eu morrer, ela custa 30 mil, você tem que marcar lá para dar 30 mil e trocar ela. Vai esperar ela arrebentar primeiro? Mas eu não tenho 150 reais para correr, porque vai gastar o quê? 7 mil, 5 mil no motor. Então, é uma previsão que você faz, uma revisão de previsão. Tem gente que diz assim, mas eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para isso. Meu irmão, se o carro está rodando, tem que ter dinheiro. Você está trabalhando com ele, vai ter que gerar. Agora, se for um carro que não está trabalhando, se não tem hora que eu falo com minha esposa, deve encostar. Estaciona aí. Se eu estou vendo que eu estou na reserva, não tem dinheiro para colocar gasolina, vou ficar rodando e vai queimar a bomba, vai sair mais caro. O que eu tenho que fazer? Encostar. Então, nós temos que entender, Deus te deu, Ele vai te dar condições. Porque Deus, meus irmãos, Ele não envergonha a serva dele, não. A Bíblia fala que o céu comerá o melhor dessa terra. Pastor, mas eu não tenho comido, mas você tem servido o Senhor como Ele quer? Ou você tem feito a obra dele do jeito que você acha que você vive? Acho que foi o presbítero Paulo que postou algo, foi ontem, eu até tirei um print e postei. Interessante. Acho que é Paulo em Efésios, né? Falando que o povo não estava convertido, não, mas estava convencido. O que tem de crente convencido hoje? Eles acham que está servindo a Deus, mas não, não. Eles estão servindo a Ele próprio. Ele pega a Bíblia aqui, aí quando chega nas palavras que bate, eles pulam ela. Pega um versículo da Bíblia ali e fala do outro que eu vi. Isso é um crente convencido. Ele quer pregar para agradar o povo, para que o povo enche. Gente, nós temos que pregar para agradar a Deus. Tem palavra que eu vou pregar aqui. É perigoso você sair daqui e não dar nem a paz do Senhor Jesus. Não, hoje o pastor cutucou lá no fundo. Mas você pode ter certeza, você vai embora para casa. Quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, você vai lembrar que essa palavra não é minha, é do mestre. Aí automaticamente, se eu não te mandar uma mensagem, você vai me mandar, pastor, a palavra de Deus falou comigo.
Essa palavra que bate, nos machuca, meus irmãos, é a palavra que nos conserta. Se eu chegar aqui e falar assim, não, fica assim mesmo. Não. Eu posso colocar na sua mente que às vezes tem coisas que você fez de errado, é porque você ainda não está convertido totalmente. Mas se você continuar permanecendo na presença do Senhor, Deus vai te libertar. Como Ele me libertou. Se Deus me libertou, Ele vai te libertar também em nome de Jesus. Eu busco a libertação de Deus todos os dias, meu irmão, porque nós temos que pedir Deus para nos libertar do jeito de falar, de pensar, de agir. Pedir a Deus para que nós tenha misericórdia de nós, irmão. E quando nós estivermos em cima dessa terra, nós estamos sujeitos a pecar. Sujeitos. Mas nós temos que evitar. Vigiar. O que é vigiar? Se nós sabemos que tal lugar vai tirar a nossa bênção, não vá. Se sabe que se nós vamos comer algo vai fazer mal, não coma. Eu falo muito hoje, pregar a Bíblia é muito fácil. O difícil é viver o verdadeiro Evangelho. Esse Evangelho, meus irmãos, ele é vida. Aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vos buscarei, o anjo do conselho, a quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui o próprio Deus vai falar: eis que vem o dia que Ele enviaria o anjo, mas para aqueles que o desejar, o anjo do conselho. Então até para o anjo do Senhor vir até nós para fazer algo, nós temos que desejar. O que é desejar? Pedir. Deus, envia o anjo do conselho para consertar a minha casa. Envia o anjo de resposta para trazer a resposta que eu preciso, não que eu quero. Envia o anjo da cura para trazer a cura para a minha família, para que a minha família não fique dependente de remédio, mas sim dependente do Senhor. Eu li esse versículo para você entender que até para Deus trabalhar, nós temos que permitir. Deus abençoe. Então Deus, Ele é onisciente, onipresente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Então Deus não faz nada sem quebrar também o princípio, não, porque Ele disse: se eu bater na sua porta, tu deixar eu entrar, eu entrarei e serei contigo. Deus vai entrar na nossa casa, nós temos que chamar a presença dele. Aí as pessoas estão querendo que Deus entre na casa, mas com um funkão delicado, com as músicas toda bagunçada, bebedeira. Aí na hora que o pau começa a quebrar lá, não dá paulada nenhum no outro, aí começa a clamar a Deus. Chama o pastor para orar, mas na hora que está bebendo aí, tem que fazer aquela festa mudando, fazer um culto, não. E aqui ele está falando: eis que eu envio o anjo e preparará o caminho diante de mim. Ele já enviou o anjo, porque ele disse lá em Salmos 91, ele enviaria anjo para dar ordem a respeito de todo o nosso caminho. Já enviou o anjo para preparar o caminho. Só que aqui ele coloca aqui uma divisão, coloca aqui: de repente virá seu tempo do Senhor. Vai virar o tempo do Senhor, a quem vos buscarei, o anjo do conselho. Mas ele buscar o anjo do conselho. Nós, o tempo, qual é o tempo do Senhor? A igreja. Nós vamos para a igreja buscar o anjo do conselho, para consertar aquilo que está errado dentro de nós, mas para aquele que o desejar. Então, se nós estamos aqui porque nós desejamos nessa manhã que Deus conserta a nossa vida, que Ele nos transforma, que Ele nos renova. E a palavra do Senhor vem dizendo: aqui que desejar, eis que vem. Então, eis que vem, vai vir para aqueles que o desejar, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias 3:1. Interessante que, então, diz o Senhor: eis que vem.
mas somente para aqueles que o desejarem. Porque Deus, Ele realiza os desejos do nosso. Então, o seu coração tem que desejar que Ele faça a mudança. Às vezes a Bíblia fala no livro de João que se confessar com a boca, né, mas também tem que confessar com o coração. Tem gente que conversa Jesus somente com a boca. Tem gente que só adora com a boca, mas e o coração? Vamos ver. Meu irmão, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Eu creio que Deus falou com cada um. Porque Ele falou tremendamente comigo nessa mensagem. Ele falou com cada um porque eu tenho certeza. Quando eu tenho certeza, é porque eu tenho certeza. Ele falou com cada um aqui. Porque às vezes fica lamentando, dizendo, não é por que está acontecendo isso comigo, não acontece comigo. Ele falou que esse verá a diferença, o que serve a você. Coloca a tua mente e fala, Senhor, eu estou te servindo ou eu estou me servindo? Eu estou fazendo a tua vontade ou a minha? Fala com Ele. Me ensina a fazer a sua vontade. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita. Eu, por um tempo da minha vida, eu achava que eu estava servindo a Deus. Mas eu via que eu estava servindo a mim mesmo. Porque quando o pastor começava a pregar, eu via a palavra batia, eu saía confrontado, tentando sair da igreja. Eu falava com a minha esposa, eu não vou voltar aqui mais. Só indireta, mas não é indireta. A palavra de Deus não é indireta, é diretamente. Doía. Meu Deus, só para mim que é prega. Quando Deus tem algo na minha vida e na sua, quando Ele nos escolhe, Ele nos testa de várias formas. Ele nos prova, Ele passa lá na peneira. Mas não é qualquer peneira, não é essas peneiras de coabrita, não. É aquelas antigamente eles faziam taquara para peneirar a fubarinha, para sair só o pó. Porque Ele nos leva no pó de novo para fazer barro, para fazer vaso. Aí na hora você acha que está um vaso bonito e fala, agora é a hora de provar no fogo. Leva na fornalha. Quantos crentes que não aguentam fornalha, meu? Não aguentam, não está aguentando maçã lá. Quando começa a maçã um pouquinho, ele começa a gritar, gelei. Não estou nem aguentando. Agora na hora da prova do fogo. Eu falo com vocês, Deus me provou de uma forma que hoje eu fico olhando para trás e eu vejo os milagres que Deus fez. Que até a água que eu bebi eu vomitava. Se nem a água parava no estômago, eu não preciso falar o resto. Que é coisa mais simples. Mas aí eu entendi. João 15,5. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Quando eu aceitei Ele, eu fui para a presença dEle, firmei e batizei. Aquilo tudo que estava ruim ficou bom. As maldições se transformou em bênção. E disse, esse fez tudo novo. As coisas velhas ficou tudo para trás. As maldições, as pragas, as obras de macumbaria, feitiçaria. O diabo levou tudo com ele consigo para o inferno. E Deus fez tudo novo na minha vida, na minha casa, na minha família. Sabe por quê? Porque eu cheguei pedindo o Senhor socorro. Falei, Senhor, a situação que eu estou, eu já estou morto. Mas a tua palavra diz que ainda que esteja morto, vivendo. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Se essa palavra falou com você, nesta manhã você quer ouvir o ministério, quer conciliar, pode ir lá na frente. Eu vou estar orando na tua vida em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Vem cá que nós vamos estar orando, que não sejam as minhas mãos sobre a tua vida, mas a mão do Senhor. Vem cá na frente que hoje a festa do céu. Não é somente quando uma alma aceita Jesus, mas quando une, quando reconcilia, a festa do céu. Pai amado, Pai querido, nessa manhã de domingo, eu venho apresentar o Senhor, o pastor José e a missionária Célia nas mãos do Senhor. Pai, eu apresento este casal na mão do Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, como o Senhor tem ajudado eles até hoje, o Senhor continua ajudando. Pai, que o Senhor continua derramando graça sobre a vida desse casal com esse mundo. Pai, que o Senhor possa usar eles no profundo, no ponto escondido. Eu apresento essa campanha, a qual nós abrimos essa, que é hábito,
Que o Senhor possa abrir porta para ele onde não tem. Pai, que o Senhor possa agora, Pai, tocar no alto da cabeça deles até a planta dos pés. Arrancando agora todo mal, toda enfermidade. Arrancando, meu Pai, toda dependência do remédio. Repreende agora, Pai, toda palavra contrária que foi lançada contra as vidas deles. Arranca agora, Pai, toda obra de macumbaria que foi oferecida, Pai, contra a vida deles espirituais, sentimentais, financeira, física, contra a saúde, contra o ministério. Pai, agora envia os teus anjos agora naquele lote onde eles moram, naquela casa. Envia a comitiva de hoje de uma vassoura de fogo e começa a bater agora toda obra de bruxaria, feitiçaria, obra de macumbaria que foi lançada naquele terreno. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo agora, que toda maldição seja quebrada. Meu Pai, contra a vida deles, Pai, desde o ventre da mãe agora. Toda maldição de heredidade de família, da primeira até a 10ª geração, Pai, começa a tocar agora. Em cada fio de cabelo, em cada órgão, em cada veia do corpo, vai tocando agora, Pai, nos ossos do nervo. Meu Pai, porque a tua palavra diz, Pai, como o Senhor disse para Abraão já estava, meu Pai, com mais de 90 anos o Senhor fez aquela promessa. Meu Pai, não sei qual é a promessa que o Senhor fez na vida, meu Pai, deste casal, mas eu profetizo as promessas do Senhor nessa manhã, que elas vão se cumprir, Pai, para a honra e glória do teu nome, porque eles são servos do Senhor, é sacerdote. Então agora, Pai, não vale encantamento contra a vida deles, e toda maldição que foi lançada, palavra contrária, pensamento ao contrário contra a vida deles agora, eu anulo no mundo físico, no mundo espiritual agora, que toda maldição seja quebrada agora, no nome de Jesus. Todo mal sai, não volta mais, toda enfermidade sai, não volta mais, todo espírito, meu Pai, que foi lançado contra a vida deles, para tentar travar, Pai, a perna, para tentar travar os dedos agora, seja quebrado agora. Satanás, pega tudo que é seu na vida da serva do Senhor, vai pegar toda a tua zooma, toda a tua estraga, todo espírito imundo que fica tentando causar dependência do remédio, tentando causar fraqueza nos ossos do nervo agora, vai sair, meu Pai, toca na veia do corpo dela agora, vai tocar nos órgãos agora, lava agora com teu sangue, lava com sangue carmesim, vai que não seja a minha mão, mas a mão do Senhor agora, em nome de Jesus. Todo mal sai agora, toda enfermidade, Pai, grande é o testemunho que essa família vai contar para a glória do Senhor. Grande é o testemunho, Pai, eu profetizo, Pai, ainda este ano, Pai, dentro do lado deles, grande vai ser o testemunho, ainda este ano, tudo aquilo que o inimigo tocou agora, começa a devolver em dobro agora, ó. Começa a tocar agora dentro da casa deles agora, arrancando agora toda a legião do inferno que tem tentado perseguir essa família, para tentar tirar uma do caminho do Senhor agora, ó. Tem pessoas na família deles, Pai, que estão batizadas, mas não está tendo força de fazer a obra. Tem pessoas dentro da família deles, meu Pai, que o espírito, meu Pai, do divórcio, está querendo quebrar tudo, ó. Está querendo, meu Pai, trazer divisão, vai saindo agora, ó. Espírito de contenda no lar, vai saindo em nome de Jesus. Pai, usa eles como testemunho, onde eles estiverem, porque a tua palavra diz em Hebreus, nós estamos rodeados de um testemunho, que eles sejam testemunho, meu Pai, do teu nome. Quando a tua palavra diz que é sal dessa terra, é luz deste mundo. Coloca a tua luz agora, coloca a tua luz agora, coloca a tua lamparina agora, começa a acender a lamparina agora, meu Pai. A lamparina, começa a colocar azeite nela, meu Pai, em nome de Jesus, dê graça agora. Ele tem pedido o Senhor graça para permanecer, ele tem pedido o Senhor graça para orar, ele tem pedido o Senhor, Pai, fortalecimento para orar para a família, ele pediu o Senhor, Pai, uma promessa que o Senhor fez lá atrás e disse que não ia levar eles antes que a família toda fosse convertida. Então começa agora, Pai, responda os desejos do coração do céu, responda o clamor dele, ó, nas madrugadas que tem pedido o Senhor, ó. Começa a tocar agora, toca nos ouvidos, ó. Pai, ele pediu ao Senhor, Pai, algo essa semana. Ele disse, meu Deus, me deu uma resposta. Qual é a resposta que ele pediu para o Senhor, Deus? Abre a janela do céu agora. Mostra para ele a resposta que ele pediu do Senhor. Fala com ele como o Senhor falou com Samuel. Samuel ouviu a voz do Senhor. Ele vai começar a ouvir a voz do Senhor agora. Porque ele pediu ao Senhor a resposta essa semana. Mostra para ele que o véu foi rasgado. Vai. Quantas vezes o Senhor falou com Samuel? 1, 2, 3, na quarta, etc. Meu cara,
brincando. Não, vai. Anjo, vai. Começa agora. Traga a resposta do trono. Em nome de Jesus. Abra a visão do teu céu agora. Mostra para ele o profundo escondido. Porque é sacerdote da casa do Senhor. Eu profetizo, Pai, que quando esse casal colocar a planta nos pés, que o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Porque a tua palavra diz que a lâmpada para os pés e luz dos caminhos. Eu profetizo agora, Pai, quando eles colocar a planta nos pés, que os demônios vão bater de retirada as enfermidades. Que onde eles colocar as mãos, meu Deus, em nome de Jesus, pessoa vai ser curada. Pelo poder da tua palavra, eu profetizo sobre a vida desses casal. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo. Eu estou unido ao ministério Igreja Pentecostal só Jesus salva. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Para fazer aquilo que o Senhor que o Senhor nos nos ordenar. Em nome de em nome Glória a Deus. Jesus. Eu uno eu a esse ministério. a esse ministério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, receba do céu. Deixe ministério nessa manhã. Faça o teu mover da vida dele. Governa. Glória a Deus. Faça, Pai, a tua vontade do teu querer. Tira a nossa vontade. Renova as fé dele. As forças, Pai. Vai renovando agora, Pai. Glória a Faça o Deus. possível. Que o Senhor possa usar ele, Pai, nessa casa. Na graça e no conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu estou na série uno a esse ministério de igreja Glória a Deus. eu estou aqui Para fazer a a vontade do do Senhor. Senhor e não a mim. A palavra Do Senhor em nome em nome do Senhor Jesus. a tua serva. Glória a Deus. Faça o teu mover na vida dela. Abra a janela do céu. Começa a quebrar Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Santo, 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 Senhor da Deus. Aleluia, santo. Aleluia, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, sim, Pai. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo de Israel. Deus forte, Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus, meus irmãos. Estenda nós vamos em nome de receber pelo nosso nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, onde quer que cada um colocar a planta dos pés, toda igreja que crê diz. Glória a Deus.